Oi, Kilkia. Tudo bem? Tô dando um tempinho aqui para ver se o pessoal entra na live. Fala aí o que você tem achado dos conteúdos que eu tenho colocado. Eu sei que você curte, eu sei que você acompanha. Você tem gostado? Tá me ouvindo bem? Ah, que bom! Que bom! Hoje a turma me abandonou, até a entrevistada se atrasou hoje. Obrigada. Quando você tiver dúvida sobre investimento, sobre notícia que sai, sobre economia, você pode mandar para mim, tá? Oi, Daciane. Tô dando um tempinho aqui para ver se o pessoal chega. Olá, meninas, sejam bem-vindas. A gente vai começar em 1 minutinho, tá? Tô só dando um tempinho pro pessoal chegar.
Então, vamos começar, né? Já são 19h11, já deu tempo aí da nossa colega chegar, daqui a pouco ela tá chegando. O tema da nossa live de hoje é fluxo de processos, não é? Nós vamos falar como que a gente deve administrar corretamente o fluxo de processos dentro da nossa empresa. E o fluxo de processos ele é muito importante, porque se os processos não fluem corretamente dentro dos departamentos de uma empresa, por menor que a empresa seja, a tendência é que haja falhas de comunicação, falhas no objetivo final da empresa, na assunção e no cumprimento desses objetivos. Olha, chegou aqui a nossa entrevistada de hoje. Então ela já vai poder falar sobre isso com vocês pessoalmente. Vamos lá falar com essa nossa amiga. Vamos lá, entrando. Boa noite. Olá, boa noite! Já estou começando aqui a dar uma introdução sobre o tema de hoje, não é? Que ó, Já que você chegou, por favor, se apresente às nossas colegas, seja muito bem-vinda. muito obrigada, Beni. Boa noite, pessoal que estão nos assistindo. Primeiro, eu gostaria de tirar uma dúvida. Você está me ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo. E vocês, meninas, estão escutando direitinho? Parece que meu retorno aqui tá tão baixinho. Deixa eu colocar só um fone para ver se melhora. Porque deixa eu ver se melhora aqui. Pronto, tá me ouvindo direitinho? Nós estamos, me ouvindo direitinho. Ah, beleza. Agora melhorou bastante aqui pra mim. Acho que meu retorno aqui tava baixo. Então, pessoal, primeiro me desculpem pelo atraso. Dei uma corridinha aqui e acabei me atrasando um pouquinho com outras tarefas aqui. Bom, meu nome é Cristina. Minha página é Inova Assessoria Virtual. Eu trabalho com prestação de serviços de forma remota como assistente virtual na área administrativa e financeira. Eu amo trabalhar com administração, é a minha paixão. É o negócio que arde o meu coração e faz ele bater mais forte. Beni, conta pra mim, você falou que estava fazendo uma introdução aí já, falando pro Então, pessoal. eu comecei a falar às meninas aqui da importância de ter bons fluxos de processos entre os departamentos da empresa. Era muito importante para a comunicação interdepartamental e se a falha da comunicação, ela pode causar vários danos na lucratividade, no atendimento ao cliente e na consecução dos objetivos finais da empresa, não é? Sim, isso mesmo, Beni. Eu gosto muito de falar de fluxo de processos porque ele envolve muito a questão da organização e da comunicação dentro da empresa, né? Sempre que a gente fala de fluxo de processos, eu não posso deixar de falar do fluxograma, que eu acho que o fluxograma ele é muito importante. Para quem não conhece um fluxograma, ele é como se fosse um diagrama e ele é usado para representar de forma gráfica, não só em gráficos, mas também em desenhos, né? O processo de uma empresa de forma simplificada. Então, é como se a gente montasse, por exemplo, passo a passo as rotinas de um escritório. O que cada funcionário faz, qual a função de cada um, quais as tarefas serão executadas naquele dia. Então, para falar de fluxo de processos, eu gosto muito do fluxograma porque ele traz tudo para a gente de forma bem organizada e estratégica. Eu não sei, Beni, você tem o costume, você já trabalha com fluxograma, você já ouviu falar, você conhece esse termo? Eu sou administradora de formação, né, amiga? Então, Uhum. eu vi toda essa questão na faculdade, mas depois que eu fui para as empresas, eu não fui para esse departamento. Eu fui ser servidora pública, então
dentro do serviço público, se você está na área finalística, você se preocupa muito menos com a estratégia empresarial e mais com a consecução dos fins, né? E aí, apesar de já ter trabalhado em Brasília, mas eu não estava na área de planejamento, eu estava na área final, então eu acabei não trabalhando com essa parte. Então faz muito tempo que eu não vejo isso, que eu não trabalho com isso, apesar de ter visto na faculdade e saber o que é. Ah, certo. Agora, o Então, Beni, programa ele pode ser usado em várias áreas do conhecimento, não só na administração, né? sim, sim. Tanto que às vezes as pessoas até me perguntam mesmo se o fluxograma ele só pode. Eu citei o escritório porque é o exemplo mais comum que a gente tem, né? Mas o fluxograma ele pode ser aplicado em qualquer tipo de negócio. A gente fala mais voltado para escritório, assim, eu falo mais voltado para escritório porque geralmente são os clientes que eu mais atendo. Mas qualquer pessoa, em qualquer área, em qualquer negócio, pode aplicar o fluxograma. Porque, como eu falei, ele vai traçar de forma estratégica cada atividade, cada função da empresa ou do negócio ou dos funcionários, dos colaboradores que estão atuando ali na empresa, entende? Então, não necessariamente é só escritório. Pode ser aplicado em qualquer área. É só você pegar o fluxograma. Se a gente pesquisa na internet, a gente consegue achar, inclusive, alguns modelos bem simples e fáceis de trabalhar. A gente consegue só você pegar o seu negócio e aplicar dentro desse fluxograma, assim, que ele cabe de forma estratégica para qualquer negócio. É só ter um pouquinho ali de organização e entender o que cada pessoa faz ali dentro do seu negócio, ou se é só você mesmo, suponhamos que você é empreendedora solo, né? Você tem um negocinho, você ainda não tem funcionários. Dá para você aplicar também no seu negócio e separando ali cada etapa dos serviços que você tem. Então, você pode colocar isso não só por área, no caso de uma empresa grande, a gente separa ali o setor administrativo, o setor financeiro, contabilidade, fiscal, enfim. Agora, não, quando a gente é uma empreendedora e tem um negócio de administrando de forma única, sozinha, você também consegue aplicar trazendo o fluxograma para os seus serviços. E não só para as áreas de uma empresa grande, entende? E eu gosto do fluxograma porque ele traz para gente uma análise assim bem detalhada com o objetivo principal de racionalizar e melhorar os resultados. Então, quando a gente fala de melhorar os resultados, ele traz mais clareza para a gente ser mais estratégico e produtivo no negócio. O fluxograma, ele é bom por isso, porque ele te ajuda a enxergar aquilo que você está fazendo que é bom, não sei se é essa palavra que eu posso dizer, se o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado. Não sei se a palavra é o que você está fazendo de errado, mas aquilo que você pode melhorar no seu negócio, né? Porque Organização pessoal, principalmente quando nós somos empreendedoras, não é? Quando você começa um negócio, muita gente começa um negócio sozinho, como único funcionário, que ele faz tudo dentro da empresa. E o dono da empresa é aquela pessoa que faz tudo até quando a empresa é grande, né? Mas quando a empresa é sim, pequena, quando a empresa é pequena, a coisa é mais grave. Mas aí, quando você tem um fluxograma, fica melhor até para você se organizar, de repente não esquecer. Olha, segunda-feira eu vou cuidar das vendas, terça-feira eu vou cuidar do comercial, de manhã eu vou cuidar das finanças, de tarde eu vou cuidar da propaganda, do meu marketing, né? Porque você vai adquirir, se você não tiver uma organização do que você está fazendo, você esquece de pagar uma conta, você esquece de fazer um pós-venda junto a um cliente, não é? Você esquece de uma visita que você tinha que fazer, porque nós somos humanos. Então, se você tem um fluxograma de todas as funções que você tem que exercer dentro do seu negócio, fica mais fácil de você se organizar para fazer tudo na ordem que deve fazer, não é? Olha, eu vou fazer minha propaganda, eu vou fazer minha estratégia de venda, vou botar no visitar tal e tal fornecedor, vou visitar tal e tal meio de comunicação para poder colocar as minhas propagandas, vou visitar a agência de marketing, vou visitar o cliente, vou fazer um pós-venda para o cliente. Não é? Tudo isso está dentro. Então, não é um fluxograma
você não precisa fazer ele só de pessoas, você pode fazer de funções, de Sim, departamento, sim, não é? Então fica mais fácil exatamente. mesmo para quando a gente é único dentro da empresa. E quando você vai expandindo e fazendo a delegação de atividades, não é? Você vai expandindo junto o seu fluxograma. E aí fica mais fácil para você cobrar o seu funcionário. Olha, você já fez essa parte? Ah, não fez? Por que não está dando certo? Será que é porque você ainda não fez os passos anteriores que estão aqui? Então fica até mais fácil você delegar as tarefas. Sim, isso mesmo, Beni. E dentro do fluxograma, eu gosto também de trazer a questão de montar a agenda. E nesse montar a agenda, essa agenda que a gente monta é com base no fluxograma. Então, nessa agenda, você coloca ali, por exemplo, um ponto. O que está sendo realizado? O que você está fazendo de tarefa naquele momento? E aí, durante o dia, no decorrer da atividade e das funções que você exerce, você vai colocando nessa agenda. É como se ela fosse um calendário feito no Excel, só que ele é diário. E aí ali você coloca o que eu estou fazendo hoje, para você começar a montar um fluxograma. Para quem ainda não tem e não sabe começar, pega aí essa dica. Monta ali um calendário no Excel mesmo e começa colocando a sua tarefa do dia. O que eu fiz hoje? Descreve. Agora eu fiz tal tarefa. Coloque embaixo ou na frente ou puxe uma coluna e coloque o tempo gasto. Quanto tempo que você gastou para fazer determinada tarefa? E para a gente começar a ter um bom fluxograma, é marcado de relógio mesmo. É olhando no relógio, eu comecei a tarefa tal hora e terminei tal hora. Pronto. Tarefa número 2. Comecei tal hora e terminei com tantos minutos. Tudo bem cronometrado, porque no final desse fluxograma você vai conseguir analisar onde você foi mais produtivo e onde você teve melhores resultados. E aí você consegue identificar quais os pontos que você poderia ter melhorado nesse desenvolvimento no seu dia, de acordo com as tarefas ali que você fez. Então é muito importante. E outra coisa também que eu gosto de apontar é a distância entre uma atividade e outra. É bom a gente observar o que a gente fez entre uma atividade e outra. Porque às vezes a gente para, por exemplo, para ler um e-mail, mexer no celular ou responder a algum cliente e às vezes acaba dispersando um pouco ali da tarefa que a gente tem para cumprir do dia. E é bom a gente anotar para a gente conseguir perceber quanto tempo a gente gasta com outras coisas. E aí no final do dia você vai conseguir perceber que você montou o seu fluxograma. E aí é só dar sequência nos próximos dias. No final do mês você vai ter um fluxograma montado. Né? Às vezes a pessoa fala assim, Cristina, mas eu não sei começar a fazer um fluxograma. É simples, começa fazendo dessa forma, né? Com as tarefas que você já executa, com o tempo que você gasta em cada atividade, entre uma pausa e outra, anote essa pausa, e aí no final do dia você tem o fluxograma do seu dia. No final do mês, você vai conseguir ver o seu fluxograma como um todo. E aí você vai poder analisar o mês que passou e observar onde você foi mais produtivo, onde você teve melhores resultados, quais os horários de cada tarefa que você realizou, em que você conseguiu ter mais contato com o seu cliente, qual o horário que o seu cliente te chama mais no telefone. Às vezes a gente consegue identificar, Beni, até mesmo em qual momento do dia o nosso telefone ocupa mais o nosso tempo. É que nem você falou, a gente consegue aplicar isso até na nossa vida pessoal mesmo. Não só na empresa. Quando a gente pega a empresa, a gente pega um empreendimento, um negócio, a gente pega como um todo, né? A gente pega ali cada setor, cada tarefa de cada funcionário, cada função que ele exerce. E a gente passa o dia ali mapeando cada função e cada atividade. Mas quando você traz isso para sua vida pessoal, no caso de ser um empreendedor individual, um empreendedor solo, um empresário único, você consegue aplicar isso no seu próprio serviço. Então, assim, o fluxograma ele é bem simples e prático de fazer e é muito eficiente. Eu gosto do fluxograma, assim, porque ele remete muito à organização. E organização é um tema que eu gosto bastante de trabalhar. A organização, assim, ela diz de
vamos dizer que 80% do nosso sucesso, desde que você consiga cumprir. Porque não adianta também a gente chegar e colocar tudo num papel, ou colocar tudo numa planilha, fazer um fluxograma bonitinho e no final do dia não conseguir cumprir nada daquilo ali. Então, é como eu sempre gosto de falar, o importante é a gente começar. Se a gente já começa a fazer um fluxograma de forma simples, dessa forma que eu já citei, a gente consegue ir aos poucos ir desenvolvendo e evoluindo, e quando você assustar, você tem o seu fluxograma montado de meses, o que já foi realizado e você já consegue prever o que está por realizar, né? Sim, é verdade. Eu acho interessante também quando você tem o controle do que você faz e de quanto tempo você gasta fazendo aquilo, até na hora de contratar alguém, se eu, poxa, eu vou contratar uma pessoa nesse departamento, porque é o que está me tomando mais tempo, não é? Eu vou contratar alguém para essa função, porque é a função onde eu demoro mais tempo fazendo, porque eu tenho menos habilidade, então eu vou contratar alguém que complemente as minhas habilidades nessa área, não é? Ou então, se você tem mais de um funcionário, você tem como saber se eu tenho um funcionário sobrecarregado e o outro desocupado, com tempo extra, não é? Então, essa organização é muito interessante. Agora, lembrando que toda organização, ela não tem como fundamento, como fim, como objetivo dela, você simplesmente contabilizar as coisas. Você, toda planilha, toda organização, ela é uma fotografia do que está acontecendo, para que a partir dessa fotografia você possa fazer um planejamento, não é verdade? Uma programação para o futuro. Então, quando você está na área das finanças, que você faz a organização dos seus gastos, você faz aquilo para que você possa planejar os seus gastos para o futuro. Da mesma forma, se você fez um planejamento, um organograma, né, das suas atividades, tanto faz se você é só na empresa como se você tem funcionários na empresa, você consegue planejar as atividades para o mês seguinte, para o semestre seguinte. E com o planejamento dessas atividades, você consegue definir se você vai conseguir ampliar para um novo projeto, para um novo produto, não é? Então, Ô, é um Beni, raio-x, como está dizendo aqui a nossa amiga Thaís, do Descomplicando o Dinheiro, na verdade, é um raio-x do que acontece, mas esse raio-x não é só para você fazer um controle, como uma contabilidade, não. Fazer um plano de futuro, uma análise. Ô, Beni, e aí você até me trouxe à memória uma situação, assim, bem interessante que aconteceu comigo. Eu nem sempre, assim, tive organização, sabe? Eu estava até falando numa live ontem que eu fiz com a Daciane, eu citei esse exemplo também. Quando eu comecei a fazer a minha organização e o meu planejamento, foi engraçado que assim, eu era totalmente descontrolada, mas totalmente mesmo. Eu recebia ali meu dinheiro, meu pagamento, gastava e não sabia para onde que foi. Não sabia, falando de dinheiro, né? E aí eu falava, meu Deus, meu dinheiro já chegou, já acabou, não vi o que aconteceu. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou começar a me organizar? Aí fui lá, linda, toda plena. A partir de hoje eu sou uma pessoa organizada. Fui lá, peguei uma planilha e comecei a anotar. Não, mês que vem eu vou gastar com isso, com isso, com isso, tenho essa e essa conta para pagar. Aí o dinheiro vinha e ia embora. Eu falei, gente, não consegui cumprir nada. Ia de novo e fazia a mesma coisa. Eu falei, peraí, vamos fazer, igual você falou aqui, né, do comentário da Thaís, vamos fazer um raio-x do negócio, que esse negócio tá todo errado. Eu fiz o inverso. Ao invés de eu anotar tudo o que eu ia gastar, eu já gastava o dinheiro antes de pegar. Então, quando eu peguei o dinheiro, eu falei assim, bom, vamos lá, dinheirinho tá na mão. Eu anotei, comprei isso, foi X. Paguei aquilo, foi Y. E fui anotando com tudo que eu gastava. Comprei uma bala, anotei a bala. Paguei essa conta, anotei a conta. E aí, na hora que o dinheiro acabou, acabou tão rápido quanto no mês anterior, tá? Quando o dinheiro acabou, eu peguei aquela anotação e comecei a analisar. Que eu gastei com isso, com aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Aí eu comecei a observar como eu tinha deixado o dinheiro ir de forma supérflua. Sem perceber, de forma inconsciente, sabe, Beni?
E aí eu falei assim, meu Deus, espera aí. Então no mês que vem a gente vai começar diferente. Não vou gastar com isso, nem com isso, nem com isso. Vou pagar só essa conta. Eu me surpreendi quando de repente eu já estava sobrando algum valor e daquele valor eu falava, pronto, agora sim eu posso pegar esse dinheiro e gastar. Porque antes eu gastava antes de ver ele, me entende? Uhum. E eu falei, agora, beleza, sobrou esse montante. Esse montante, agora eu vou fazer as outras coisas que eu faria com ele. Beleza. Aí eu comecei a ver que com o que eu gastava isso aqui, não tinha talvez necessidade, eu podia esperar mais um pouco. Eu falei, beleza, agora no mês que vem, já que sobrou um pouquinho aqui, vou fazer o contrário. Eu não vou gastar esse aqui agora não, vou ver até quando eu consigo segurar ele. E no mês seguinte, fui lá e comecei a anotar antes de gastar. E aí eu comecei a fazer o inverso. Antes eu gastava e anotava. Gastava e anotava. E o dinheiro ia embora. Até que eu consegui começar a fazer o inverso, porque eu conseguia ver com aquilo que eu estava gastando. Para onde estava indo o meu dinheiro, né? Aí, fazendo esse inverso, eu conseguia ter mais controle das minhas contas, eu consegui ter mais controle do meu dinheiro. Aí, às vezes, as pessoas até falam para mim, algumas pessoas falam para mim, Cristina, eu queria ser organizada como você. Eu falo assim, minha filha, não, eu não sou organizada assim, não. É um processo. Todo dia a gente aprende um pouquinho. Eu falo aqui de coisas que eu aplico. Mas isso não quer dizer que eu sou 100% perfeita no processo. Então, a gente tem aqui um fluxograma, eu tenho aqui uma agenda, eu tenho uma planilha onde eu anoto todos os meus gastos, todas as minhas despesas. Mas, gente, vamos de vida real, né? Imprevisto acontece, às vezes eu pego o dinheiro e gasto. A Então, verdade assim, é que quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa, não é? Eu me lembro quando eu era criança e a minha mãe ainda trabalhava, agora ela é aposentada, a minha mãe tinha os pulsos azuis. Por quê? Porque se ela anotava na agenda, ela esquecia a agenda. E aí não ah, adiantava. Então ela anotava o que ela tinha que fazer nos pulsos de caneta, porque não tinha como ela esquecer os braços, não é verdade? E assim ela sempre sabia o que ela tinha que fazer e ela nunca esquecia de nada. Então a verdade é que quem quer faz, dá um jeito. exatamente, exatamente. Né? E do mesmo jeito que esse fluxo nos ajuda no financeiro, ele nos ajuda no segundo ativo mais caro que nós temos, o nosso tempo. O nosso tempo que é extremamente escasso. Você já imaginou da mesma forma que você fez isso e você viu para onde estava indo o seu dinheiro? Não tem aqueles dias que você ficou ocupada o dia inteiro, você não parou da hora que você levantou até o sol se pôr e você tem aquela sensação de que você não produziu? Então, talvez você não Exatamente. estivesse ocupada com a coisa certa. Não é? Você estava Exatamente. ocupada, mas não estava sendo produtiva. E aí, esse fluxo que você acabou de mencionar, ele é ideal para fazer esse controle e manejo do tempo na organização. Isso mesmo, Beni. Eu até tenho um post lá no meu Instagram que fala de ocupação e produtividade. E aí as pessoas falam assim, Cristina, mas eu não consigo me organizar. Gente, tudo bem. Anote as suas tarefas do dia. Ah, mas eu sou dona de casa. Eu falo, gente, anota, não tem problema. Gente, varreu uma casa, anota, varri a casa. Passei um pano, tirei uma poeira, lavei um banheiro, anota. No final do dia, você vai conseguir perceber se você foi ocupado ou se você foi produtivo. Porque às vezes a gente tem a sensação de que trabalha e não fez nada no final do dia. É isso mesmo que você falou. E nesse post lá no meu Instagram eu falo sobre isso. Ocupação é diferente de produtividade. Você estar ocupado o dia inteiro não quer dizer que você está conseguindo produzir, que você está conseguindo fazer algo de valor. Gente, eu não estou dizendo que o que a gente faz ou não faz no dia não seja importante, porque se a gente está ocupado, pode ser que seja importante.
mas pode ser que não agregou alguma coisa, entende? É alguma tarefa que poderia ter esperado, que poderia ter ficado para depois. Às vezes, Melhor as prioridades. isso, exatamente. Conseguir dar conta de fazer absolutamente tudo, principalmente em quarentena, né? Porque casa é um negócio que não para. Não para, não acaba. Se lavar a louça não paga as contas. Exatamente. E aí a gente tem que separar o tempo para essas coisas. E olha, eu achei que nessa pandemia eu não ia conseguir conciliar a casa com o trabalho. Gente, quando você faz uma organização, um planejamento, um fluxograma de forma simples, né? Você consegue sim se organizar. Então, assim, gente, se você tivesse fora de casa, você não ia ficar lavando a louça o tempo todo na rua, não tem jeito. É que nem você falou, né? Lavar a louça é um negócio que ocupa muito tempo, é toda hora. Você suja um copo, você suja uma colher. Gente, vai deixando ali na hora de lavar a louça, você lava a louça. Como é que é? Criança e marido, a louça não triplica, não, quintuplica. É isso mesmo, Beni. Exatamente. E aí a gente tem que saber tirar esse tempo. Gente, eu não vou ficar lavando louça a cada 10 minutos. Eu vou no final do dia ou no meio da tarde, não sei que hora que você gosta da sua cozinha arrumada. Tira um tempo e fala: agora eu vou lavar a louça. Agora eu vou trabalhar no meu negócio. Você precisa de quê? De 2 horas de silêncio, de sossego para conseguir ser produtivo, realizar um sonho, sabe? Para fazer um planejamento, organizar a sua semana. Tire esse tempo. Fala assim, não, essas 2 horas vai ser de 13 às 15, vai ser de 10 ao meio-dia. Não importa a hora, mas tenha isso claro, planejado e organizado para que quando você sentar para fazer determinada tarefa, você fique focado e organizado somente naquilo. Para você conseguir ser produtivo. Porque senão você não faz nada com coisa nenhuma e no final do dia você fica com essa sensação de cansaço, de estresse, de estafa e não conseguiu cumprir o que foi proposto, né? Uhum. E o objetivo final da gente é fazer o máximo de coisas possível no menor tempo. E aí o tempo que sobra, o que é que você faz? Vive, né? Exatamente, a gente tem família, né? A gente tem filho, a gente precisa de um tempo de qualidade com as pessoas que estão também à nossa volta, né? Porque às vezes, e conosco? Porque você cuidou da casa, você fez tudo, você cuidou do marido, você cuidou do filho. E quem está cuidando de você? Exatamente, tem isso também. Para escutar a sua música favorita que você não escuta desde que nasceu. Eu gosto muito de falar também, Beni, que a gente precisa ter um tempo de qualidade. Às vezes, eu não consigo passar. Às vezes eu tinha um dia muito agitado, eu não consigo passar horas com a minha filha e com a minha família. Às vezes eu passo ali 30, 40 minutos, 20 minutos, mas é um tempo de qualidade. É um tempo que é só dela, sabe? É um tempo que, assim, que não tem celular, que não tem computador, não tem televisão, é um tempo que é dela. Então tem que ter esse tempo de qualidade para cada coisa. Tem que ter esse tempo de qualidade para você, para o seu negócio, para sua família. Tem que ter um tempo de qualidade. Então, quando a gente fala de organização, de fluxo de processos, de um fluxograma, de uma agenda organizada, gente, é para a gente conseguir ter tempo para tudo, né? A gente tem que ter um tempo para tudo. A gente tem aí 24 horas, a gente precisa descansar. Não adianta você ficar trabalhando de madrugada, madrugada, madrugada adentro. Você não vai conseguir ser produtivo porque a sua mente está cansada, o seu corpo está cansado. Você precisa de um tempo, né? Então não dá para ficar ali 24 horas ali no batidão, né? A gente precisa dar uma pausa também nas nossas tarefas. O tempo é um ativo extremamente precioso, muitas vezes mais precioso do que o dinheiro, e a gente não cuida bem dele. E a gente fica reclamando que a vida é curta, que a gente queria viver mais, que a gente queria viver mais vidas, mas muitas vezes nós não vivemos a vida que nós estamos vivendo agora. Nós não Exatamente. temos o tempo que nos foi definido, que nos foi dado, e a gente fica reclamando que morre cedo. Mas o que adianta você morrer tarde se você não está vivendo aquele momento?
entende? Sim, sim. Então, é, essa administração do tempo é de extrema importância para nós, para os nossos filhos, que o que vai servir para a educação dos nossos filhos, para a formação deles, moral, espiritual, para a inteligência emocional dos nossos filhos, é o tempo que nós passamos nos dedicando a eles, a atenção que nós damos a eles. E não é sentado ao lado do seu filho e ficar olhando o celular. É sentar do lado do seu filho e prestar atenção no que o seu filho está fazendo, dizendo, como ele está se comportando, o que ele está sentindo. Né? Muitas Exatamente. coisas nós podemos tirar de útil, de bom, de essencial dessa organização dos processos. A gente acha que a gente estuda as coisas só para empresas, só para negócios. Não, traz para a vida. Traz para a vida. E nós, mulheres, saímos da nossa casa para trabalhar na rua, mas ninguém entrou em casa para fazer o que a gente estava fazendo. Então, Exatamente. se nós não tivermos a administração dos nossos fluxos, dos nossos processos na nossa vida pessoal, a gente desaba, a gente entra em falência. E é como você falou, Beni, o fluxo de processos, ele é para os processos não só dos negócios, não só no mundo empresarial, é na nossa vida. E aí, às vezes, a gente fala de fluxograma e aí parece um bicho de sete cabeças, uma coisa mirabolante. Não, não é, gente. Eu comecei assim. Eu não sabia como me organizar. Eu falei assim, bom, então vamos ver o que eu tô fazendo hoje. E através do que você está fazendo hoje, você consegue ver o que você pode melhorar. E aí você consegue ver de forma clara as tarefas que você está executando, quanto tempo você está executando, quanto tempo você está gastando com cada atividade, com cada tarefa. E a partir disso, você consegue projetar, planejar o seu amanhã, o seu depois de amanhã. E aí, quando você se surpreende, você está planejando a sua semana. E aí você percebe que você está planejando o seu mês. Eu gosto de falar, Beni, que o mais importante nessa tarefa de organização, fluxograma, planejamento, é você se conhecer primeiro. Você precisa se conhecer primeiro. Você precisa saber quais são as limitações, quais são seus horários de melhor produtividade, quais são os horários que você melhor executa as suas tarefas, para a partir daí você conseguir se organizar e montar o seu planejamento. Às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, como é que eu vou começar? Gente, comece. Comece pelo que você faz hoje e agora. E a partir do que você faz hoje e agora, você vai conseguir planejar amanhã. Você tem, Cristina, na sua metodologia de trabalho, um processo, um método, um passo a passo que você possa dar para quem está nos assistindo? Então, o meu passo a passo é o seguinte: eu gosto de planejar por semana. Eu não gosto de planejar por mês, porque por mês eu sempre tenho que me reorganizar. Eu ainda não consigo fazer esse planejamento grande, sabe? Eu me organizo por semana. Então eu tenho aqui, ou eu gosto de me organizar no sábado, ou eu gosto de me organizar no domingo. E aí eu faço o meu planejamento da semana. Então eu anoto, primeiro eu vejo tudo que eu fiz na semana anterior e tudo que eu consegui cumprir. O que eu não consegui cumprir, que ficou de pendência, eu trago para essa semana e vou colocando como ordem de prioridade. Eu vou colocando para a semana seguinte. E aí, na semana seguinte, eu vou fazendo, olha, na segunda-feira eu preciso cumprir essa e essa tarefa. E aí eu gosto de fazer as coisas que eu tenho que exige mais o meu pensamento na parte da manhã. Porque como eu tô trabalhando em casa, a minha filha, ela dorme mais na parte da manhã. Então, na parte da manhã eu tenho mais silêncio. Então, assim, até umas 11 horas, 10h30, 11 horas, eu tenho certeza que eu tenho silêncio. E aí eu faço as tarefas que eu tenho, que exige mais do meu pensamento, que exige mais da minha análise, sabe? Então eu coloco essas tarefas mais na parte da manhã. O que eu não posso deixar de cumprir, o que eu acho que é um ponto principal, eu começo na segunda. Então, na segunda-feira, na parte da manhã, eu coloco ali o que é mais importante e o que eu preciso cumprir e que vai exigir mais de silêncio e mais de análise. Na parte da tarde, eu gosto de colocar as tarefas que eu consigo cumprir mais rapidinho. Então, aquelas tarefas que você já fica mais ligada no automático.
rapidinho você faz, sabe? Responder um e-mail, verificar algum processo, aquelas coisas que não vai tomar tanto o seu tempo e que no meio do processo você pode dar uma pausinha. Então eu gosto de colocar essas coisas na parte da tarde. Então eu me organizo dessa forma. As tarefas que exigem mais da minha mente, do meu sossego, da minha tranquilidade, todas na parte da manhã. E as tarefas que eu já fico mais ligada no automático, eu fico mais eufórica esse horário, eu já fico mais ligadona, eu já fico mais agitada, já faço muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu deixo essas tarefas mais curtinhas na parte da tarde. E eu gosto de fazer pela semana. Essa semana eu consegui cumprir isso. E aí na semana seguinte eu trago as pendências que ficaram e vou agregando outras tarefas que eu tenho que fazer no decorrer da semana. E aí quando eu fecho um mês, e eu coloco os horários também. Eu gosto de colocar os horários. Tanto, aí os horários eu vou colocando assim, por exemplo, determinada tarefa que eu tenho para segunda-feira na parte da manhã, eu acredito que eu vou gastar nessa atividade 2 horas. E me planejo ali para fazer em 2 horas. Se eu faço em mais tempo ou em menos tempo, eu vou ali na minha planilha, no meu planejamento e corrijo. Porque aí eu vou estabelecendo ali uma média de tempo. Entende? E aí eu gosto de deixar também, Beni, na minha organização, no meu fluxo, eu gosto de deixar um tempinho para os imprevistos. Então eu sempre deixo ali no meu dia 1 a 2 horas, conforme as atividades que eu tenho, para caso aconteça alguma coisa e eu preciso me desligar e eu preciso ficar ausente nesse tempo. Então eu gosto de deixar uma média ali de 2 horas para os imprevistos acontecerem. Mas assim, Beni, eu vou te confessar que na maioria das vezes eu ocupo esse horário que eu deixo para os imprevistos, viu? Principalmente trabalhando em casa e com criança, então Nós assim. sabemos que nós fazemos o planejamento, mas esse planejamento é um negócio feito para ser quebrado, né? É, Planejamento, seja ele de curto, médio ou longo prazo, ele é um negócio feito para ser quebrado. Aí você pergunta, mas Peninho, por que eu vou me planejar se eu sei que eu vou quebrar? Para você ter foco. Porque quando exatamente. você tem foco, você sabe de onde você está saindo e aonde você quer chegar. Se chegam algumas pedras, alguns desvios no meio do caminho que você precisa fazer, você faz o desvio, mas volta para a rota que você estava. Se você não tem foco, se você não tem uma rota definida, você pega um desvio, depois você pega outro, depois você pega outro, quando você vê, você chegou no mesmo lugar ou até retroagiu no percurso que você queria fazer. Então, o principal foco do seu planejamento é você ter um objetivo, você ter um propósito de onde você quer ir em qualquer área da vida. E dessa forma as oportunidades vão chegando e você é capaz de enxergar aquelas oportunidades. Uma vez, quando eu engravidei, a minha mãe disse para mim, minha filha, muitas mulheres engravidaram junto com você, porque eu nunca vi tanta mulher grávida quanto agora, nesse momento. Eu digo, não, mãe, é porque agora a senhora está prestando atenção. A gente vê aquilo que a gente foca, e o que a gente foca expande. Por isso que é importante a gente sempre estar focado no que de bom acontece na nossa vida. Porque Exatamente. o lado positivo da nossa vida vai expandir. Pessoas que sempre dão mais importância ao lado ruim da vida, as coisas negativas que acontecem, essas coisas negativas acabam expandindo e é só o que ela vê. Então, o principal benefício, no meu ver, de se ter um planejamento é se ter foco, se saber aonde se está olhando, se prestar atenção naquilo que realmente importa para você. E o nosso cérebro sabe o que a gente quer ver, o que é importante para a gente. Os nossos olhos, já foi provado cientificamente, os nossos ouvidos, eles veem e ouvem muito mais do que o que a gente acredita. Só que parte dessas informações, elas ficam no subconsciente e o cérebro filtra para só vir para o consciente aquilo que é realmente importante para a gente, para que a gente tenha foco e não entre em curto. Porque o excesso de informações é absurdo, não é? Então, eu vejo quando você está prestando, quando você está vendo televisão, você está vendo o seu filme favorito, alguém pode passar uma banda, uma escola de samba do seu lado, você não escuta, você está focado naquilo, você só vai ver aquilo. Então, quando nós temos um plano, nós temos um percurso, nós temos um objetivo, nós temos foco no objetivo, nós vamos ver muito mais daquilo que nos interessa.
daquilo Ô, que é Beni, importante para a gente naquele momento. E o que não é importante, o cérebro vai excluindo automaticamente. Entendeu? Eu tenho uma amiga para quem a beleza, a estética é muito importante. E eu sou do Ceará, eu sou de Fortaleza, como todo mundo sabe, então eu posso dizer o povo feio, tá certo? Não, eu estou no meio aqui do jogo. Mas esta minha amiga inconformada, quando nós passeávamos no centro da cidade, ela dizia, mas ali tem um povo muito feio, mas ali tem um povo muito mal arrumado, mas ali, eu digo, mulher, olha para o céu, olha que céu lindo. Estava vendo se o povo era feio, não estava nem prestando atenção, contanto que feiura não seja contagioso, minha filha. Passando, entendeu? Eu estava prestando atenção em outras coisas, eu estava prestando atenção em como o céu estava azul e como a brisa estava maravilhosa naquele que a mesa está sacudindo, é porque o meu cachorro está debaixo da mesa sacudindo. Desculpa. Acontece. adoro, vida real. Mas, Denise, você estava falando aí, eu estava lembrando aqui, essa questão do foco é uma coisa muito importante. Tem dia que eu me permito ficar livre de planejamento. E aí eu falo assim, gente, não, hoje eu não quero. Pode ser, eu escolho às vezes, por exemplo, um domingo ou um feriado, um sábado, um dia assim que eu vou desligar de mundo de planejamento, que eu quero ficar à vontade de fazer o que eu quiser, sem ficar olhando planilha, agenda, caderno, enfim. E aí é o dia que eu sou mais preguiçosa. É o dia que eu sou mais preguiçosa. É aquele dia que eu não faço nada. Que eu falo assim, não, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, mas sem planejamento, tá? Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Eu não faço nada. Eu fico procrastinando, né? E aí eu deito no sofá, e aí quando eu percebo, deu 10 horas da noite e a louça tá lá aquele tamanho pra lavar. E eu não fiz nada, e o menino tomou banho ainda, e não dormiu de tarde, e nada aconteceu, nada com coisa nenhuma. Tem dia que eu me permito fazer isso, que eu tô com preguiça mesmo, que eu não tô afim de fazer nada mesmo, que eu tô afim só de coçar, e eu não faço o planejamento. E aí dá nisso, eu não faço nada com coisa nenhuma. A parte boa do planejamento, de se ter um fluxo, é que você pensa assim, gente, ó, eu listei para amanhã 5 tarefas. Aí eu olho a primeira, cumpri a primeira, beleza, cumpri rapidinho, menos do que eu tinha planejado. Aí eu já vou logo para a segunda. Aí quando eu chego na terceira, eu falo, gente, tô na metade. Aí eu faço a quarta, eu falo, tô quase. Quando eu consigo cumprir a quinta tarefa e eu percebo que me sobrou mais tempo do que o que eu planejei, pensa numa pessoa que fica mega feliz. Gente, outra coisa também que eu considero muito importante, gente, comemore cada conquista. É isso mesmo que você falou, Beni. Você fica vendo tanta gente ver que você não olha o que é bonito. Gente, comemora as pequenas conquistas. Eu gosto sempre de deixar nas lives que eu faço essa dica, sabe? Eu gosto de deixar isso para as pessoas. Comemore cada passo que você deu. Comemore cada objetivo que você alcançou. Se no final do seu dia você olhar para o seu planejamento e você cumpriu uma tarefa, gente, comemore a uma tarefa. Tem dia que a gente não consegue cumprir nada. Eu faço meus planejamentos, sim, mas tem dia que eu não consigo cumprir. E a gente tem que entender que tá tudo bem. A gente precisa respeitar as nossas limitações, a gente precisa respeitar o nosso corpo, a gente precisa respeitar a nossa história, os nossos problemas. Gente, tem dia que não dá. Tem dia que o menino passa mal, a gente tem que sair correndo com a criança pro hospital e você vai fazer o quê, gente? Você vai pegar seu planejamento e vai deixar ele de lado. E tudo bem quando você chega no hospital e não foi nada demais. Foi só uma infecção. Foi só uma virose, não foi nada demais, foi alguma coisa que você comeu e passou mal, não importa. Essa semana... A gente faz o que a gente pode, não é o que a gente quer, não é? Sim! Do mesmo jeito que nas dietas tem o dia do lixo, nas atividades tem o dia do foda-se, né? Tem! Tem!
Eu falo, Beni, que nós não somos super-heróis. Nós não somos de ferro, sabe? Tem dia que a gente não quer se planejar, tem dia que a gente não quer se organizar, tem dia que a gente quer deixar a vida levar. Tudo bem. Isso não pode se tornar rotina só por um único motivo, porque a gente perde o foco. É isso que você falou. Deixar o botãozinho do foda-se ligado o tempo todo não é bom, porque a gente perde um pouco o foco, a gente perde um pouco o rumo, a gente deixa de ver as coisas que estão acontecendo à nossa volta e perde um pouco o nosso objetivo, a gente se perde nas situações e nas circunstâncias e vai deixando sua vida levar. Então isso não é bom. Então, assim, se permita, sabe? Se desconectar, se permita também, quando não der tudo certo, tá tudo bem, tem dia que a gente não tá legal. Então, se respeite, se valorize, se conheça, sabe? Eu gosto de deixar essa mensagem. É muito importante a gente se conhecer para você saber como você vai trabalhar. Não tem uma fórmula. A minha forma de trabalhar é essa. Eu gosto de organizar as minhas tarefas por ordem de dificuldade conforme a semana. Então eu começo a semana com as coisas mais difíceis, porque hoje, gente, eu já tô desconectando, meu tico e teco já tá, ó, já tô cansada. Amanhã é sábado, provavelmente eu vou acordar mais tarde, sabe? Então eu não vou deixar as tarefas mais difíceis para sexta-feira. Mas tem gente que gosta que no fim de semana tá no gás total. É totalmente diferente de mim. Então não tem como eu trazer aqui um planejamento que vai funcionar para você, Beni. Se você tem outro estilo de vida, olha onde você mora, do outro lado do Brasil, eu tô em Minas Gerais. Às vezes aí tá quente, aqui tá frio, sabe? Então, assim, não dá. A gente precisa se conhecer primeiro. E aí, quando eu faço alguma reunião, eu tenho alguma reunião com algum cliente, ele me pede uma fórmula mágica. Quando eu dou alguma mentoria, eu falo assim pro cliente, eu falo, calma, vamos dar um passinho de cada vez? Vamos voltar lá atrás? Como que é a sua rotina? Como que é a sua história? Como que você gosta de trabalhar? Para depois a gente montar o seu planejamento, o seu processo. Eu preciso te conhecer primeiro. A gente vai resolver o seu problema. Mas antes eu preciso te conhecer um pouco. Como que eu vou... Você dizer, deixa as tarefas mais difíceis para de manhã. Não. Deixa as tarefas mais difíceis para aquele momento que você tem mais concentração. Em que você Exatamente. tem a cabeça mais ligada para isso. E não, nem todo mundo está com a cabeça ligada de manhã. Tem gente só com os liga o tic-tac às 10. Você não fala com a pessoa antes das 10 da manhã, porque ele não funciona. Né? Exatamente. Então, colocar as tarefas mais difíceis, que exigem mais concentração mental, para os momentos em que a pessoa está em pico de concentração mental. E as tarefas mais automáticas, que não precisam tanto de pensamento, né, que vai no automático, para aquele momento em que a cabeça está mais cansada, e você pode, inclusive, revisar essas tarefas durante o dia, porque, de repente, você faz aí 2 horas, 3 horas direto de uma tarefa que exige muita concentração, sua cabeça cansa. Então, você pode revezar uma tarefa mais automática por 1 hora, alguma coisa assim, para sua cabeça descansar e depois você retoma uma tarefa de maior concentração novamente. Exatamente. E aí, às vezes, o cliente chega e já traz o problema. Olha, meu problema é esse, eu preciso de um planejamento para isso. Mas calma, quem vai executar essa tarefa? Como que é essa pessoa, né? É você mesmo que vai fazer? Como funciona o seu horário, a sua rotina? Então, às vezes a pessoa quer a solução, mas, bom, gente, para eu sair do ponto A para chegar no ponto B, eu tenho um caminho para percorrer. E esse caminho ele precisa ser analisado e ser estudado, porque senão eu vou fazer um planejamento que vai ser jogado ao vento, e aí depois o cliente vai virar para mim e vai falar assim, nossa, Cristina, esse planejamento que você fez não serviu de nada para mim. Claro, não se aplicou na sua rotina, não se aplicou na sua vida, na sua forma de trabalhar, não se aplicou aquilo a quem você é. Isso é muito importante, né? Exatamente. Cris, nós estamos dando aqui 1 hora, já são 8 da noite, meu tempo aqui está se esgotando. Eu agradeço muito a sua participação. Diga aí, por favor, os seus canais para quem quiser entrar em contato com você.
Então, Beni, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você. Espero que nós possamos fazer mais lives. Eu, se deixar, essa hora eu tô ligada no 220, tá? Se deixar, eu vou falando e a gente não acaba, não. A minha página, pessoal, para quem não me segue, é a Inove Assessoria Virtual. Inove Assessoria Virtual. Corre lá, me segue, dá uma olhadinha nos meus posts. Eu falo bastante lá sobre organização, ocupação, produtividade. Mandem sugestões também, se coisas que vocês queiram ouvir falar aí, o conteúdo que vocês gostem, que a gente procura saber. Se a gente não souber, a gente aprende aí com os colegas, com os universitários, né, Beni? E a gente traz conteúdo para vocês. Com certeza. Querida, muito obrigada. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito hoje com você sobre como nos organizarmos melhor, sobre como fazermos nosso fluxo, que pode ser aplicado na vida pessoal, na empresa, nos processos, nas atividades, nas pessoas, né? Nos departamentos da organização. A aplicação é ampla, se deixar a gente passa a noite aqui, não é? Nós vimos também que esse fluxo tem que ser visto de acordo com a pessoa que vai executar as tarefas, com a rotina dela, com as capacidades dela, com o estilo dela. Então, hoje nós vimos muitos pontos interessantes. Com certeza, amanhã nós vamos estar muito mais planejados e otimizados para tudo que a gente for fazer e para extrair o maior retorno possível, o melhor retorno, o maior lucro da vida e da empresa. Não é verdade? Sim, com certeza. Boa noite para vocês, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.